Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Sobre o podcast, eu tô lendo as histórias que vocês estão mandando, tô adorando mesmo. Continuem mandando pra gente ter bastante delas e assim que eu tiver tudo organizado certinho, eu vou lançar. Eu tô vendo a melhor forma de fazer ele. Bom, no vídeo em que eu listo alguns filmes de horror cósmico, eu cito Mandy. Recentemente, no final do ano passado, o longa entrou no catálogo da Netflix e achei válido então, já que agora é uma forma mais simples de ter acesso a ele, da gente fazer um vídeo exclusivo. Mas antes, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para a divulgação, ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. O longa começa com a seguinte mensagem: quando eu morrer, me enterre bem fundo, coloque 2 alto-falantes nos meus pés, headphones na minha cabeça e me deixe curtir o rock and roll quando eu estiver morto. A partir daí nós acompanhamos a primeira parte do filme, intitulada As Montanhas Sombrias, 1983 d.C., onde um casal apaixonado vive de forma pacata e tranquila no meio de uma floresta. No entanto, o líder de uma seita religiosa extremista vê em Mandy uma conexão com o seu Messias e isso transforma a vida de todos. Mandy, com subtítulo Sede de Vingança aqui no Brasil, foi dirigido por Panos Cosmatos e teve produção de Elijah Wood. Sim, o Frodo estava envolvido e ele fez um bom trabalho. Essa é uma obra sensorial. A fotografia é sombria, com tons constantemente azulados, o vermelho vivo e a cor púrpura em excesso. A trilha sonora incrível, com rock progressivo e melodias psicodélicas que nos fazem mergulhar nessa atmosfera cósmica. A própria cosmicidade presente no filme como um todo, fotografia, trilha e elementos do próprio horror cósmico, como triângulos e ocultismo, e também cenas rápidas, mas eficientes de cartoons. E sim, eles funcionam. O enquadramento da câmera, que fecha lentamente no rosto dos personagens ou abre da mesma forma, que nos deixa hipnotizados. E os próprios personagens, que são estranhos, e não só na sua estética, mas na forma como agem, sendo completamente imprevisíveis. E eu tô falando de todos eles. Isso nos leva a atuações excelentes, com destaque para Linus Rich, que faz o Jeremiah, líder da seita religiosa, com sua prepotência e insanidade aparente, Andrea Riseborough, a Mandy, que traz uma calmaria envolta em muito mistério, e o controverso Nicolas Cage, que faz o Red, companheiro da Mandy, com uma atuação pontual. A transformação que ele sofre não dá nem para se assustar, porque é tão natural que a gente pensa, se fosse comigo, talvez eu agisse da mesma forma. A narrativa é bem lenta nos primeiros 30 minutos, pelo menos, e isso pode incomodar algumas pessoas, mas os 90 restantes, aperta o cinto e só vai. Inclusive aqui, muito cuidado com quem tem problema com sangue, corpos cortados, porque o filme traz uma boa mistura de gore com trash, então já viu, né? Isso também me faz dizer que a gente precisa levar o longa como o próprio se propõe, não muito a sério. Ai, Morena, é um filme de bobagem, então. Não, ele é um filme denso, super bem pensado e produzido, mas com altas doses de exagero e humor ácido. Mandy é uma obra de 2 horas que vale muito a pena ser assistida, mas que definitivamente não é para todos os gostos. Então, se você for assistir, vá de mente aberta. Como eu já comentei, ela tá lá na Netflix, então aproveita. Primordial sky, the wretched warlock reached into the dark embrace. His fist closed around the serpent's eye. Agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Tá, o que acontece é que aquela galera da seita religiosa passa de van pela Mandy e o líder deles, o Jeremiah, vê ela, se encanta, tem ali uma coisa e ele diz que precisa ter ela. Daí ele manda os capangas dele darem um jeito nisso. O que que eles fazem? Vão com a van lá pro meio do mato. Um deles pega um tal de chifre de alcachas e toca naquele negócio, como se fosse uma flauta. Daí chegam umas criaturas que é uma mistura de Hellraiser com Mad Max, que não dá pra entender muito bem o negócio. E o cara dá pra eles um pote com sangue. Eles falam sangue por sangue, então entende-se que eles vão ir atrás da Mandy.
É isso que acontece. Na noite seguinte eles invadem a casa, ficam com a Mandy lá dentro e prendem o Red do lado de fora. Eles pingam no olho dela um líquido e fincam no pescoço um inseto com um ferrão. E eu acho que isso é pra começar a deixar a coisa bem doida mesmo, porque daí a gente começa a ver aquela tela toda púrpura. Na sala tá lá o Jeremiah com a sua túnica e começa a falar, a discursar, e aí ele vai chegando perto, a câmera vai fechando cada vez mais nele e o rosto dele começa a se confundir com o dela. Daí a voz dele também tá distorcida, a tela tá naquela cor meio rosa, meio vermelha, e ele tá falando sério, que os dois são muito especiais, precisam ficar juntos, porque foi, né, ele que fez eles se juntarem. E aí a Mandy começa a debochar da cara dele, mas assim, endemoniada mesmo. Por isso que eu digo que todos os personagens são imprevisíveis, porque no início você jamais diria que ela teria uma reação dessas. Bom, o cara fica bem louco, eles vão pra rua, o Red tá lá preso pelos braços e na boca com arame farpado, dão uma facada nele e queimam a Mandy viva na frente dele. E assim, a trilha sonora rolando, sem som nenhum de grito, e aquela cena que é um desespero por si só. Um detalhe, antes já tinha aparecido algumas cenas de fogo bem focadas, tanto para uma transição de imagem, quanto para Mandy desenhando, porque ela desenhava. Então tinha uma parte de um desenho dela que ia se mesclando, que parecia uma mulher pegando fogo. Não sei se tinha a ver, mas foi uma coisa que eu notei. A galera vai embora, o Red consegue se soltar daquele jeito, entra na casa e apaga. Daí vem a cena do cartoon. Talvez porque ela desenha e por isso um cartoon para representar o sonho ou a alucinação dele, eu não sei, mas eu acho que funciona. Tá, ele acorda completamente surtado, gritando, bebendo, só de cueca e uma camiseta toda ensanguentado. E aí, depois disso ele vai visitar um amigo. Com esse amigo ele pega armas e vai contando mais ou menos o que aconteceu e fala sobre os tais motoqueiros. E aí o cara fala pra ele, são os Black Skulls, e começa a contar que esses caras a princípio eram motoqueiros que matavam caminhoneiros, prostitutas e usavam muita droga. Um dia um fabricante se irritou com eles e batizou os negocinhos. Eles tomaram e nunca mais voltaram ao normal. Não fica nítido se são humanos, se não são, o que aconteceu de fato, mas a história que se conta dentro do filme é essa. O Red forja um machado assim incrível e aí aparece o título Mandy do filme, como se agora fosse começar pra valer. E vai atrás dos Black Skulls. So what you gonna do with that thing? I'm going hunting. So what you hunting? It's crazy evil. Ele consegue atropelar um deles, mas acaba sendo capturado e levado pra casa dessa galera. E, gente, é sinistro o negócio. Ele consegue se soltar, luta com os caras, cheira um pó que tem lá, bota a língua num líquido que também, né, pra ficar muito louco, e é isso que acontece e segue o baile. Entre muitas coisas que acontecem, ele chega até o cara que faz as drogas, e esse cara tem um tigre. Ele pega algumas informações e segue atrás do Jeremiah. Nesse meio do caminho, ele encontra mais um motoqueiro, tem uma outra cena bem a lá, o massacre da Serra Elétrica, e eu particularmente gostaria que tivesse tido mais cenas com esses Black Skulls, ou tivesse um pouquinho mais da história deles. Mas tudo bem, também não interfere, né, na qualidade do filme. O Red então chega até uma cabana triangular e tá o Jeremiah dentro. Agora a voz distorcida é do Red e, gente, ele tá assim, ó, demoníaco. Tão demoníaco que ele amassa a cabeça do Jeremiah com a mão na parede. Lembrando que ele também tá muito louco de todas as drogas que ele usou. Depois disso ele bota fogo em tudo e fim de filme. Sim, gente, eu sei. Pra quem não viu e tá aqui só me ouvindo contar, eu sei que parece simples e, é só isso. Mas lembra quando eu comentei que ele é um filme sensorial? É justamente por causa disso, porque ele tem todos os elementos que contribuem para aquela atmosfera muito maluca. A trilha, a fotografia, as atuações, é um conjunto que funciona, porque a história em si é simples, é uma história de vingança. E aí, quem já assistiu e gosta de Mandy tanto quanto eu, ou acha que é surtado demais e não funciona, não consigo nem não levar a sério e nem levar a sério? Deixem aí nos comentários, me sigam lá no Instagram, @morena dos anjos, igual para Twitter. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.